Hoje o Senhor nos dá outra oportunidade, dentro desse dia, de nos reunirmos para louvar e bendizer o seu nome, engrandecer os seus feitos, receber a sua palavra, participar da comunhão, sermos edificados, cheios da sua graça, da sua glória. É uma grande dádiva, é um grande privilégio, um presente que Deus deu para todos e cada um de nós. Você pode estar em pé, assim como eu estou? Nós vamos iniciar essa celebração nesta noite. O Ministério de Louvor outra vez está aqui para nos conduzir em adoração, que você possa aproveitar essa dádiva e juntos cantarmos ao Senhor um cântico novo, um hino de adoração ao seu nome. Oremos. Senhor, obrigado por esta oportunidade, obrigado pela noite, obrigado por esse dia, obrigado pelo alimento que o Senhor nos deu durante esse dia. Muito obrigado, Senhor. O teu favor, a tua bondade tem nos alcançado, nós percebemos o teu cuidado em nossas vidas, apesar dos nossos obstáculos, apesar das nossas lutas. A tua mão, a tua boa mão, ela é percebida por nós. Muito obrigado, Senhor. Alguns estão aqui com o coração apreensivo, outros podem estar com o corpo físico cansado, sobrecarregado, já pensando numa semana nova que precisam enfrentar. Que a tua palavra nessa noite, Senhor, traga descanso às nossas almas. Que o nosso espírito possa ser vivificado pelo teu espírito ao ouvirmos a tua palavra, seja ela em oração, seja ela em adoração musical, seja ela na exposição propriamente dita das Escrituras. Mas que a tua palavra possa vivificar o nosso espírito, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que aqui está, por nossos familiares, aqueles que não podem participar da comunhão e que de alguma maneira física, eu me refiro, e que de alguma maneira estarão acompanhando virtualmente, que sobre eles a tua graça seja estendida. Fale ao nosso coração outra vez e ouça, Senhor, o pulsar do nosso coração enquanto estivermos cantando e salmodiando o teu santo e excelso nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos nesta hora. Amém. Se você puder, permaneça em pé e vamos cantar ao Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha rio para si. Eu encontrei os teus altares, um só dia nos teus atos vale mais que mil. Pois na tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço a Deus, que a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a tua casa, vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa, permanecerei plantado e frutificarei pra ti. O pardal encontrou casa, andorinha rio para si. Eu encontrei os teus altares, um só dia nos teus atos vale mais que mil. Pois na tua presença plenitude de alegria. Uma coisa peço
a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a tua casa. Vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa. Permanecerei plantado e frutificarei pra ti. Refúgio seguro, lugar de proteção, banquete na mesa, lugar de provisão, amigos, família, lugar de comunhão, altar de glória, lugar de adoração. Uma coisa peço a Deus e a buscarei. Uma coisa peço a Deus e a buscarei. Uma coisa peço a Deus e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor, porque eu amo a tua casa. Vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa. Permanecerei plantado e frutificarei, porque eu amo a tua casa. Vou me oferecer pra tua causa, ó Deus, enquanto eu viver, porque eu amo a tua casa. Permanecerei plantado e frutificarei pra ti. Glória a Deus. Podemos aplaudir mais forte, porque é para Jesus, amém? Eu amo a casa do Senhor. Você pode perguntar para a pessoa que está aí do seu lado: você ama a casa do Senhor? Isso pode parecer um tanto quanto desnecessário. Por que perguntar para alguém? E se ele responder, quem diz, quem garante que isso é verdade, quem garante que isso é mentira? Que diferença isso faz, pastor, fazer essa pergunta? O fato é que parece vivermos dias onde o templo, a casa física, onde a igreja, que é a habitação do Senhor, se reúne, parece que não tem mais nenhum prestígio. Parece que não há qualquer protagonismo por parte do templo que ao Senhor foi construído e é dedicado. Quando, por motivos tão fúteis, nós deixamos de nos reunir. Esse tempo que nós temos vivido tem nos ensinado muitas coisas. Houve um tempo em que nós fomos impedidos de estar aqui. Houve um tempo que nós fomos permitidos retornar a este lugar. O fato é que essa relação que você e eu temos com o templo diz muita coisa da nossa espiritualidade verdadeira, dos nossos reais motivos de sermos chamados, denominados servos do Senhor. O salmista Davi talvez seja
o personagem bíblico, ou para não dizer o personagem humano, que mais pode nos ensinar acerca dessa relação do servo, do filho, do resgatado, do redimido, do remido com o templo dedicado a Deus. A Bíblia nos diz que ele muito desejou construir para Deus uma casa. Parece-nos, pela leitura do texto, que ele se incomodava quando olhava para o seu aposento, no seu palácio, e pensava que a arca de Deus, que representava a habitação de Deus entre o seu povo, estava como nômade, uma hora numa cidade, outra hora noutra, numa construção improvisada. Ao que ele então intentou, eu vou construir a casa para Deus, e Deus não permitiu. Mas ele escreve um salmo, ou ele escreveu vários salmos, exaltando a presença de Deus, exaltando a comunhão com Deus, exaltando a beleza de Deus. Coré, um dos músicos do templo, um dos levitas daquela ocasião, escreve o Salmo de número 84, que na tradução que eu tenho em mãos é uma bela declaração. Eu leio para você a tradução da Bíblia, a mensagem, Salmo de número 84. Que bela casa, Senhor dos exércitos. Eu sempre quis morar num lugar assim. Sempre sonhei com um quarto em tua casa, onde pudesse cantar de alegria ao Deus vivo. Os passarinhos encontraram espaço em tua casa. Os pardais e as andorinhas fazem ninhos nos beirais. Eles botam ovos e criam seus filhotes, cantando tuas canções no lugar em que te adoramos. Senhor dos exércitos, Rei Deus, como são abençoados por viver e cantar ali. Como são abençoados todos aqueles em que habitas, e a vida deles é a estrada pela qual transitas. Eles passeiam por vales solitários, descobrem riachos e encontram fontes frescas e lagoas transbordantes de chuvas. Guiadas por Deus, essas estradas contornam as montanhas e lá em cima convergem em Sião. Deus está à vista. Ouve, ó Senhor dos exércitos de anjos, ó Deus de Jacó, abre os ouvidos, estou orando. Observa nossos escudos, reluzindo ao sol, nossa face brilhando com a tua unção. Um dia passado em tua casa, neste lindo lugar de adoração, é melhor do que várias temporadas nas ilhas mais belas. Prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus a ser honrado no palácio do pecado. O Eterno é todo luz e soberania, generoso e glorioso. Ele não pressiona seus companheiros de viagem. Com o Senhor dos exércitos de anjos, a travessia é tranquila. Eu leio novamente os versos 1 e 2. Que bela casa, Senhor dos exércitos de anjos. Eu sempre quis morar num lugar assim. Sempre sonhei com um quarto em tua casa, onde eu pudesse cantar alegria ao Deus vivo. Eu gosto muito dessa tradução, porque o salmista dá a entender que ele queria ter um quarto na casa de Deus. Eu sou totalmente contra nós deixarmos de viver o Evangelho na vida cotidiana para estarmos dentro de um templo indiferentes com as nossas responsabilidades familiares, sociais e por aí vai. Sou completamente avesso disso. Eu sou fruto de uma família desestruturada onde a cabeça dessa família não entendeu bem essa relação de templo, culto e deixou muitas vezes as suas responsabilidades para estar em ocasiões religiosas, se é que eu assim posso dizer. Ao mesmo tempo, parece que faço parte de uma geração que agora então, com a possibilidade da interatividade social, digital, o apreço pelo templo, pela koinonia, pela comunhão, parece que não tem mais, não existe mais. Que o seu coração e o meu coração, em algum momento, possa pulsar assim. Eu gostaria de ter um quarto na casa de Deus, porque eu quero dedicar a minha vida
em louvor e adoração ao Senhor. Que você e eu possamos refletir nisso. Que jamais deixemos as nossas responsabilidades e obrigações para estarmos em ocasiões de religião. Ao mesmo tempo, que nós almejemos o dia e a hora de nos reunirmos enquanto povo do Senhor, para erguermos as mãos e cantarmos e exaltarmos o seu nome. Que nós tenhamos expectativas, as mesmas que nós criamos quando temos uma viagem programada. Que nós criamos expectativas, as mesmas que nós criamos quando temos uma saída esperada, um jantar legal. Que nós desejemos momentos como estes, amém, irmãos? O Ministério de Louvor ainda tem uma canção para nos propor cantarmos ao Senhor. Que você possa adorar ao Senhor Jesus com a sua alma. E se porventura, você que está aqui junto comigo, pensa assim, nossa, eu não tenho, eu estou aqui empurrado porque eu sei que faz bem para mim. Que o Espírito Santo possa hoje transformar a sua vida. Você que está me assistindo, na verdade, pastor, é que eu podia ir, não quis mesmo não, estava chovendo, eu prefiro ficar aqui, porque termina, eu já deito logo e durmo. Que o Senhor Jesus possa te fazer valorizar esse tempo, porque eu não sou profeta do Apocalipse, mas haverá um tempo que tu desejarás e não poderás. Escute o que eu estou dizendo. Todos nós, inclusive eu, em algum momento eu desejarei e não poderei, porque o dia mau, o dia da nossa partida, chega para todos. E que você aproveite o máximo, para que quando esse tempo chegar você possa dizer, Senhor, enquanto eu pude, sendo fraco e imperfeito, eu estive aos teus pés, no teu templo, junto da minha igreja, com as mãos estendidas e dizendo, seja bendito aquele que vive eternamente. Que seja assim, para que o nome de Deus seja glorificado e a nossa alma, as nossas almas, sejam transbordantes da graça e da presença do Eterno. E eu não estou aqui dizendo que Deus habita no templo físico e que Ele só ouve a oração de quem está no templo físico. Eu não estou aqui dizendo que essas paredes podem transformar as nossas vidas ou nos levar para o céu, de forma alguma. Agora, essa koinonia, essa expressão quer dizer essa comunhão dos cristãos. E isso sim, tem muita significância. Isso sim, pode muitas coisas. Porque Ele se manifesta no nosso meio. Vamos cantar? A minha oração é que o Espírito Santo nos visite. Você gostaria de ser visitado pelo Espírito Santo? Eu quero ser visitado pelo Espírito Santo. Mas Ele já habita em nós, pastor. O senhor vive dizendo isso? Sim, Ele habita em nós. Mas Ele é tão incomensurável que nós não temos nem 1% da sua graça. E Ele pode nos transbordar nessa noite, de maneira que saímos daqui com os mesmos problemas que entramos, mas com uma visão do alto. Senhor, aconteça o que acontecer, a tua graça está em mim, seu bastante. Muito obrigado por essa revelação maravilhosa. Cantemos, adoremos ao Senhor Jesus. Ministério de Deus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Você pode declarar isso? Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Declare isso. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti, Senhor. Declare isso para Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por
por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Aleluia. Diga. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Arrastar o seu coração, erguer a sua voz e declarar isso ao Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga pra ele. Jesus. Coloque-se aos pés do Senhor Jesus outra vez esta noite. E diga pra ele. Eis-me aqui, Jesus. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. O refúgio está guardado. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus. Diga isso pra ele com a voz do seu coração. Diga a ele aqui, Jesus. Eis-me aqui. Toma minha vida, toma-me em teus braços. Renova o teu amor em meu coração nessa noite. Encha-me com o teu Espírito Santo outra vez nesta noite. Quebranta-me outra vez nesta noite. Eis-me aqui. Ó Senhor Jesus, estamos em tua presença. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pai querido, eis-nos aqui outra vez. Eis a tua igreja diante de ti, Senhor. Quantos corações aqui sinceros, quantos com a alma disseram: eu me rendo, eu me entrego outra vez ao teu cuidado.
Eu me coloco outra vez em tuas mãos. Senhor, ouça o clamor do nosso coração nesta noite. Aqueles que lutam contra si mesmo, aqueles que lutam contra as tentações, aqueles que lutam contra a vaidade, aqueles que lutam contra as forças das trevas e que, ó Deus, percebem e reconhecem que não são capazes de salvarem-se a si próprio e que hoje, outra vez disseram, eu me rendo, Jesus. Que tu possas tomá-los em tuas mãos e nos fazer vencer as tentações, o pecado, o eu, para que caminhemos de acordo com o que tu desejas para cada um de nós. Receba-nos, Senhor, como uma adoração viva. Que a tua palavra, o nosso coração nessa noite, produza libertação, produza salvação, produza edificação. Ah, Jesus, que saiamos daqui hoje completamente transbordantes do teu Santo Espírito. É a oração que nós fazemos a ti nesta hora, Jesus. Toca-nos com a tua palavra. Como disse o salmista, o Senhor enviou-nos a sua palavra e nos salvou e nos livrou da destruição. Que a tua palavra nesta noite em nossas vidas produza exatamente isso. Produza salvação em nós e livre-nos da destruição que o pecado causa em nós. Livre-nos, ó Deus. Livre-nos, Senhor. Em nome de Jesus eu oro com perdão dos meus pecados e te agradeço nesta hora. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento. Nós vamos ouvir a palavra nesta hora. Por favor, pastor Alex. E após a mensagem faremos as comunicações pertinentes. Boa noite, irmãos. É bom estar aqui com você novamente, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho que escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 6, para a nossa meditação. E hoje eu quero falar sobre a necessidade e a importância de buscar Jesus, procurar a Cristo. Existia um hino antigo, nós cantávamos, que dizia que procurei por ti, mas não encontrei. Procurei nos bares, na bebida, no mundo, mas não encontrei. O homem em si procura Cristo e nós, hoje nessa noite, eu pretendo refletir sobre a necessidade e a importância dessa busca que leva à satisfação humana. Amém? Você está feliz? Pode dizer glória a Deus? É bom estarmos na casa de Deus. Amém? Eu quero ler somente de início o versículo de número 37. E depois nós vamos, você mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, que nós vamos meditar em alguns outros para a nossa reflexão nessa noite. Versículo 37 diz assim: todo aquele que o meu Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Esse capítulo 6 é uma das maiores revelações da Escritura sobre a salvação humana. Sobre o que seria a salvação humana? É a aceitação de Deus do homem pecador para estar ao seu lado. Porque Deus não pode coabitar com o pecado, não pode viver com o pecado. E dessa realidade houve uma necessidade de Deus projetar um plano para trazer o homem de volta para Ele. E a falta dessa comunhão com Deus gera em nós, no ser humano como um todo, em seu gênero, macho e fêmea, nas suas várias faixas, na faixa etária de idade que ele possa estar existindo no tempo atual, desde sua tenridade como criança, até numa idade mais avançada como idoso, gera uma insatisfação natural, inata, dentro do ser humano, dentro de nós, que a gente não consegue compreender.
As muitas expressões culturais da cultura criativa humana tentam preencher, mas com o passar do tempo também deixa a desejar. Por exemplo, os muitos e bons desejos que faz parte do crescimento, desenvolvimento dos relacionamentos que nós vamos desenvolver durante a vida. Por exemplo, quando a gente é adolescente, a gente fica, eu quero namorar, eu preciso namorar porque vai resolver todos os meus incógnitas da vida. Aí você encontra aquela pessoa que te faz tremer na base, lembra? Na escola. E aí você namora com a pessoa e depois vai descobrir que não é aquilo que você imaginava. Fala, puxa vida, meu príncipe virou um sapo. Aí fala assim, não, eu já sei o que eu preciso fazer. Eu preciso me formar, eu preciso pegar um diploma. Você já está namorando, aí já encontrou aquela pessoa que você quer casar, eu preciso entrar na faculdade. Aí fica desesperada para entrar na faculdade. Eu preciso estudar porque eu preciso ser alguém na vida. E entra na faculdade, entra no primeiro semestre com muito gás, muita vontade, aquela coisa maravilhosa. Eu encontrei a minha vida. E quando chega lá no 4º e 5º período, meu Deus, não vejo a hora de me formar. O que eu vim fazer nesse lugar? Já sei, eu preciso casar com aquela mulher. Eu preciso amassar ela todo dia. E aí ele vai pro amassa-massa. Até que ele descobre que panela voa e copo voa também. Aí ele fala assim, meu Deus, não era isso que eu esperava da vida. Já sei, eu preciso de um filho para ter satisfação. Um filho vai resolver os meus problemas. Aí nasce a criança. Aí começa, não, primeiro, eu me lembro da Patrícia. Patrícia está passando mal, está enjoada. É problema de estômago. Lá vamos nós correndo para resolver o problema de estômago na emergência. Quando chega lá, o doutor me manda entrar com a Patrícia e fala assim, parabéns. Parabéns por uma doença, doutor? Ela está grávida, eu quase caí para trás, né? Aí a gente fica naquela empolgação e monta o quarto, e bota berço, e compra roupa que nem o bebê nem vai usar muitas das vezes, né? Aquele montão de roupinha lá, não dá, porque é tanta roupa que a gente, né? E fica aquela coisa maravilhosa, e aí 9 meses, e beija a barriga, e chutou, Aí quando a criança nasce, meu Deus, que moleque chorão. O que eu fui arrumar para minha vida, meu Deus? E a vida vai. E a gente percebe que todas essas coisas que são boas não preenchem o vazio que é inato no coração do homem. Porque esse vazio foi deixado por Deus propositalmente para que você e eu, nós buscássemos a Ele. E aqui Jesus está dizendo que o Pai te trouxe aqui nessa noite. Você não veio por uma disposição própria humana, da sua capacidade cognitiva, da sua racionalidade, da sua inteligência humana, com suas próprias forças, com a sua própria percepção religiosa. Você veio aqui porque o Pai Celestial conspirou na zona do seu domínio espiritual para que você viesse um dia, muitos anos atrás, ou você que está aqui pela primeira vez, para que você conhecesse o grande amor dele por você e a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas dentro do nosso ideário religioso, dentro do nosso ideário humano, nós temos uma justiça desequilibrada, desproporcional. E a gente acha que Deus trabalha nesse mesmo pé de igualdade, com aquilo que a gente tem de percepção religiosa. E aí Jesus dá um ponto de partida para mostrar qual é a base da salvação que você e eu temos em Deus. Primeiro, se você veio a Cristo, foi o Pai que te trouxe. E você pode tentar colocar todas essas coisas, o casamento, um bom estudo, um bom carro, todos os benefícios e frutos do trabalho, do sucesso que você vem montando ao longo da sua vida, como carreira profissional, carreira familiar, carreira financeira e etc e tal. Tudo isso, em determinado momento, vai deixar um vazio, algo vago.
Porque você procura por Jesus. Eu procuro por Cristo. Porque só Cristo pode satisfazer a nossa alma. Só Cristo pode preencher plenamente todos os espaços. Na parte física, na parte emocional, na parte espiritual, na parte volitiva. Só Cristo pode preencher plenamente a alma humana e a vida humana. Esse livro foi escrito aproximadamente uns 1.600, 1.500 anos atrás, por um pastor da igreja, Santo Agostinho, como nós o conhecemos. E no primeiro livro, que eram vários livros e foram postos nesse livro aqui, que é chamado de Confissões, ou seja, é a autobiografia de Agostinho. Ele fala sobre essa necessidade da alma humana que você tem por Jesus. E que não adianta a gente ficar procurando em outros espaços, em outras realidades, que a gente nunca vai preencher o vazio da nossa alma. Ele diz assim: Tu nos criastes para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Deus criou-nos, criou a você e a mim e a você, para Ele. E enquanto nós não nos entregarmos voluntariamente a Ele, o nosso coração não tem sossego e não tem descanso. Não tem repouso. Aquela posição que você almejava na empresa e você subiu e... Não é isso que eu procuro. Porque todas essas coisas, por mais que sejam necessárias e boas, elas só têm sentido real de vida quando Cristo está no centro daquilo que você tem como desejo principal. Valor maior. Mesmo em algo que é extremamente importante como a religião, ela não pode definir os esteios, as realidades, as proporções das direções ou das diretrizes para a nossa vida, naquilo que diz respeito à satisfação, à plenitude. Eu me encontrei. Eu sou um homem, uma mulher plena, um homem pleno, um homem satisfeito. A religião também não pode fazer isso. O que seria esse quer de religião? Vir à igreja, cantar, pregar, ter um título eclesiástico, pastor, diácono, bispo, e etc e tal. É pouco. Porque a religião tem esse fascínio, esse enredo de você confiar nas suas próprias obras para alcançar favor, graça, alcançar aquele jeitinho de Deus. Poxa, Deus, eu sou bom, pô, pelo amor de Deus, eu oro pra caramba, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, Deus, eu sou importante, Deus. Você quer ver no versículo 26, aí ó, leia comigo por favor, para nós entendermos. O versículo 26 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo que vocês me buscam, não porque vocês viram o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas porque vocês comeram o pão verdadeiro e vocês ficaram saciados. Versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai a ele selou. É bom trabalharmos, é importante nos alimentarmos, mas isso também não traz satisfação plena à alma. Você está desempregado, você fica desesperado para arrumar um emprego.
E aí você arruma emprego e aquela euforia. Mas quando você entra dentro do sistema relacional com as pessoas, você vê, meu Deus, que luta que muitas das vezes é. Porque a vida tem os seus desafios. As relações humanas têm os seus desafios. E Jesus está dizendo aqui, ó, vocês têm que trabalhar sim, têm que trabalhar. Mas primeiro, trabalhai pela comida que não perece. Porque o que comida quer dizer aqui? Satisfação. Você está muito faminto. Quando você come, realmente come de verdade, você fica extremamente saciado. Ou seja, pode botar o melhor prato do mundo na sua frente, você não quer comer, porque você está saciado. Quando Jesus está dizendo assim, ó, trabalhai pela comida que não perece, ou seja, ó, tem uma satisfação plena para a vida do ser humano. Na tentação que Jesus sofreu, no capítulo 4, versículo 4 de Mateus, quando o tentador vem a Cristo e diz assim, olha, se tu és o Filho de Deus, pega essa pedra aqui, tu está morrendo de fome, pega essa pedra, transforma ela em pão. O que Jesus diz? Olha, eu vou te ensinar uma verdade eterna. Nem só de comida, nem só de coisas materiais o homem viverá, o homem terá satisfação, mas ele terá satisfação de toda a palavra que sair da boca de Deus. Ele vai encontrar sentido de vida nas verdades que saem de Deus. E essa religiosidade nos leva ao trabalho. O desempenho. A achar que podemos alcançar essa satisfação por desempenharmos um papel para Deus. O tema que o nosso pastor está sugestionando junto com a liderança sobre retirar as máscaras, faz essa introspecção pessoal. Será que realmente somos o que somos? Muitas das vezes representamos um papel para Deus, para a comunidade de fé, que na verdade é comum em sociedade. Por exemplo, qual é o casal que nunca brigou na vida? Ah, você é santo, eu sei que você nunca brigou. Pois eu e a Patrícia de vez em quando, quanta vontade já deu de pegar ela, dar uma banda e pisar no pescoço, Jesus. Eu só não faço isso porque ela é mais brava do que eu. Eu vou apanhar, então eu corro. Sacou? E aí você está naquele arranca-rabo abençoado cristão, que eu sou crente. E aí quando chega o pastor, todo mundo, oh meu pastor, eu estou aqui conversando com a minha esposa, dizendo como foi abençoado o culto ontem à noite. E aí você é um machão forte, brigando com a mulher, e chega o pai da mulher e fala assim, minha filha, eu te amo, porque se o cara tem 2 metros, vai te bater. Porque a sociedade nos empurra uma vida de aparência. E muitas das vezes, dentro da fé, da religião, é nos imposto isso sorrateiramente para a gente pensar que numa performance individual nós vamos alcançar a Deus, até para orar. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, hoje eu estou aqui nesta noite e oro ao Senhor. Bate a mão assim para Deus, acorda! Porque pensamos que podemos manipular a divindade por nossas obras. Não estou fazendo aqui uma apologia contra trabalhar pelo reino de Deus, porque Jesus falou, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas existe um contrapé dentro do inconsciente humano, dentro dessa semente que Deus deixou, de insatisfação na área da espiritualidade, que é a proposta religiosa, onde Deus chama o homem ao arrependimento, chama o homem à salvação, que pode nos levar para o lado negativo, de acharmos que, através daquilo que eu faço, posso alcançar os méritos e a salvação de Deus. E quais são as obras que Deus espera para que você tenha satisfação? Está escrito aqui, vamos ler o versículo de número 29 e versículo 30. Melhor, versículo 28 e 29. Quais são as obras que podem satisfazer a alma humana? Não são obras mirabolantes, difíceis. Você quer ver? Versículo 29. Jesus respondeu e disse-lhes, esta é a obra de Deus. Me desculpa, versículo 28. Então lhe disseram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? A multidão clamando para entender quais seriam as obras de Deus. Versículo de número 29. Jesus respondeu e disse-lhes, esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele
Então a obra de Deus é simples. A obra de Deus não é um resultado de uma performance de oração, de jejum, de pregação, de evangelização, de limpar a igreja, de construir a igreja, de montar a igreja. Tudo isso também faz parte da obra de Deus. Mas qual é a obra de Deus no singular? Creia em Jesus. Creia em Cristo Jesus. Receba Cristo Jesus. Carregue Cristo Jesus. Durma com Cristo Jesus. Ore. Viva, trabalhe, estude com Cristo. Porque muitas das vezes podemos estar como filho pródigo, e o pior, não perdido fora da casa do Pai, mas perdidos dentro da casa do Pai. E eu estou falando isso para mim mesmo, porque é por uma alta reflexão própria do ser que as Escrituras servem. Tu crê em Cristo? Em Cristo? Eu creio em Cristo? Então você está fazendo a obra do Pai. E é por isso que somos aceitos diante dele. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? A verdadeira satisfação tem que passar por essas realidades. O Pai nos escolheu. Por isso você não tem que ficar preocupado com as tuas obras, porque isso é uma grande arma do mal. Quando eu acredito que é por mim próprio, por minhas próprias obras que Deus me escolheu. É aquela teologia do mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. Lembra é mais para as meninas, né? E eu com certeza fiz isso com muitas meninas, porque eu era um galã da escola. E com certeza elas ficam, o Alex me quer, o Alex não me quer. E quando fala, Alex me quer, eu nem sabia, porque eu era um homem firme em Jesus. E a gente fica nessa teologia, quando eu estou bem, estou orando, estou sentindo a graça de Deus, estou até pulando, rodando, Deus me quer, Deus me quer. E quando você vai lá no fundo do poço que brigou com a esposa, ou teve um problema no trabalho, ficou desempregado, está doente, aquilo, Deus não me quer. Não foi você que escolheu a Deus. Você não tinha como contemplá-lo, ver, perceber. Mas ele já tinha te percebido quando você era metade de uma célula. É isso que acontece, né, com uma mulher, e gera uma célula, um bebezão, né? Você e eu e você. Deus já te conhecia. Ele já tinha te chamado quando você ainda não era informe, ou seja, sem forma. Davi diz isso, quando eu era informe, quando eu estava lá na barriga da minha mãe, informe, ou seja, eu não tinha uma forma definida. O Senhor já havia me escolhido, o Senhor já havia me amado. O apóstolo escreve e diz que Deus nos amou quando ainda não éramos pecadores, ou seja, quando ainda estávamos habituados a viver segundo a lei da carne, segundo os desejos mundanos, vivendo completamente entregue ao pensamento desse século. E Cristo já nos amava. Por que essa verdade é importante ser dita e ser aprendida? Porque a salvação não está no que você vê, no que você sente, no que você percebe e do que você acha. Você é salvo em Cristo Jesus porque Deus te ama. Você é eternamente salvo. Você é eternamente amado. Você é eternamente aceito por Jesus e por Deus. O versículo de número 44, leia comigo. Jesus fala sobre a indisposição, a incapacidade do homem de vir a Ele. Mas a grande atitude de Deus de trazer o homem para Deus e para o próprio Cristo. Versículo 44 diz assim, Jesus falando, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E se você chega a Deus, tem uma conclusão final, e aquele que vem a mim, eu o ressuscitarei no último dia. Então, quando a gente fala de satisfação, a gente está falando da necessidade de você entender que Cristo te chamou para um propósito, para uma realidade que já está estabelecida no tempo e no espaço. Aquele que está em Cristo não sofrerá condenação.
E a satisfação também não passa só por esses quesitos de entender, mas de receber continuamente uma revelação dada, um ensinamento predito, um ensinamento posto de Deus para com você. Satisfação. Nós precisamos ter satisfação em Deus e na sua pessoa. Versículo de número 46, acompanhe comigo aí para você ver. Não que algum homem tenha visto o Pai, Deus, senão aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Jesus está dizendo dele. Nós precisamos entender Deus. Muitas das vezes nós somos ensinados, você já percebeu? É a cultura ocidental. A cultura oriental é um pouco difícil. Ora a Deus, e você fica falando com Deus. Mas você já parou para pensar que Deus não é algo inerte, como um telefone que fica recebendo a sua voz para poder propagar à frente? Deus é um ser pessoal, como seu amigo, como sua esposa, como seu esposo, como sua mãe, seu pai. E Ele também precisa falar com você. Você já parou para ouvir Deus falar com você? Ou você acha que a expressão da voz divina é só quando o pastor ou quem for subir aqui na tribuna, no púlpito, para explicar as Escrituras? Não, a voz de Deus ecoa todos os dias em nossa direção. Deus é um ser responsável, o mais responsável que existe. E Cristo é o único caminho para você ter essa íntima comunhão com esse Deus que é um ser pessoal. O versículo 46 diz isso, olha, versículo 46, na verdade foi o que nós já lemos. Ele diz que se você não for por Cristo, você não consegue chegar ao Pai. Isso tem que levar você e a mim a aprender o seguinte ponto de inflexão. Quando nós descobrimos a verdade em Deus, nós temos segurança. Você percebeu que a segurança que nós tínhamos como objetivo, ela não é uma segurança? Eu quero fazer um concurso público, eu quero trabalhar numa boa empresa porque eu preciso de estabilidade. Mas nós vimos que com a pandemia não existe estabilidade. A estabilidade existe em Cristo, em Jesus. E eu vou te provar isso para me encerrar o sermão dessa noite. Se você quiser realmente alcançar a satisfação plena da vida, você precisa alcançar a esperança que há em Cristo Jesus. E que esperança é essa? Deus nos leva a Jesus. E Ele nunca nos desprezará. Nós já lemos esse texto. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. E dentro dessa realidade existe uma vontade de Deus. Dá licença, irmãos. Dentro dessa segurança existe a vontade de Deus. E muitas das vezes a gente pensa que a vontade de Deus é só massacrar a gente. Está acontecendo a pandemia porque Deus está pesando a mão. Que Deus está combatendo o pecado. Deus está combatendo o pecado todo dia, sem pandemia, com pandemia. Porque o pecado está destruindo o homem. E Deus está querendo salvar o homem. Qual é a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, para você? Muitas das vezes, Senhor, eu preciso descobrir tua vontade. Preciso fazer tua obra. Qual é a primeira obra que você tem que fazer? Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós aprendemos nessa noite. E qual é a vontade de Deus? Duas vontades de Deus eu quero falar com você. Versículo 38, leia comigo aí para a gente encerrar. Versículo 38 fala da primeira vontade de Deus para todos os seus filhos. 38 diz assim, Jesus falando, porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, olha, mas a vontade daquele que me enviou. Quem? O Pai, Deus, o Deus eterno. E esta é a vontade do Pai, que me enviou. Que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Versículo 40.
Esta é a vontade daquele que me enviou. Que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna. E eu o ressuscite no último dia. Então, para encerrar, satisfação é isso. Essa certeza de esperança. Que se perdermos tudo nessa terra, o que Cristo nos deu foi a vida eterna. Mas se eu morrer crendo que morrer no tempo e no espaço como ser humano, crendo e tendo esperança nessa vida eterna, acabou? Não, porque Deus ele é concluso, ele é perfeito. Você continua tendo a vida eterna. E esse corpo que sofreu também vai ser honrado. Você vai ressuscitar. E eu vou glorificar você, porque você acreditou em mim como filho de Deus. Você e eu queremos satisfação? Nós não encontraremos nas boas coisas desta vida. Deus até nos dá para desfrutar, mas elas não trarão satisfação eterna. A satisfação que você procura só está em um único objeto de desejo. E não é um objeto inanimado. É na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Na verdade das verdades, a pessoa de Jesus. Eu quero orar com você, posso? Curve sua cabeça, por favor. Jesus, parece-nos que o Senhor quer falar conosco diariamente e muitas das vezes não prestamos atenção na tua fala e na tua voz. Temos uma surdez, uma indisposição em inclinar o ouvido a ouvir-te. Tu sabes que nossa natureza, por causa do pecado, perdeu essa sensibilidade. E eu estou orando aqui por mim e com os meus irmãos pedindo, sensibiliza-nos de novo a entender a tua voz. Em nós existe uma insatisfação inata do ser. E eu sei que é pela tua verdade, pelo teu conhecimento, que essa insatisfação pode ser absorvida, aniquilada, satisfeita. Ajuda-nos a compreender a tua pessoa. Quem somos nós para entender um Deus tão grandioso? Como entender um Deus tão grandioso? Uma revelação tão maravilhosa como a do Evangelho. Como entender, Senhor? Mas nós vamos clamar a Ti todos os dias. Revela-te a nós. Permita-nos andar com o Senhor como andou Noé, como andou Enoque, como andaram os nossos pais. Não queremos ser uma igreja meramente institucional. Queremos ser uma igreja orgânica. Que realmente a tua vida flua através de nós. Retire de nós todo o performismo. Que a gente venha tirar as máscaras. Sermos nós mesmos. Porque é isso que somos diante do Senhor. Tu nos conheces como realmente somos. E obrigado por essa aceitação. Eu não preciso manter uma pose para tentar te enganar. Tu conhece-me como eu sou no meu interior. E mesmo tendo todas as falhas e imperfeições, fomos aceitos pelo Pai Celestial. Obrigado, meu Cristo, nosso Cristo, pela salvação. Obrigado por ter se entregue na cruz para nos salvar. Que a gente venha ter esse consolo de esperança para termos satisfação na alma. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos. Amém.
Isso. Graças a Deus por sua palavra. Que você tenha uma semana ricamente abençoada por Deus, que você possa refletir naquilo que foi dito aqui nessa noite. Eu gostaria de comunicar à igreja, anunciar para a igreja, que na próxima quarta-feira, como é de costume, nós nos reuniremos aqui às 8 horas para cultuarmos, estudarmos a Bíblia, meditarmos na palavra. Mas às 19h30, eu gostaria de convidar você. Não é um espaço exclusivista, mas tem um foco definido. Eu gostaria de, na próxima quarta-feira, às 19h30, assim como no próximo domingo, às 8h30 da manhã, eu gostaria de me reunir com você para nós orarmos por nossos filhos, clamarmos por nossos filhos. Nós, junto com um grupo de pessoas aqui da igreja, pessoas até de fora da igreja, estamos lendo a Bíblia toda num plano de leitura anual. Estamos lendo o livro de Jó. Quantos estão presentes aqui que estão lendo a Bíblia toda? Veja que é uma boa parte. Nós somos hoje, ainda fiéis ao propósito, aproximadamente 35 pessoas. Começamos com 60. 25, infelizmente, por uma coisa ou outra, acabou se perdendo e ficou para trás. Eu espero, com esses 30 e pouquinhos, chegar no dia 8 de fevereiro e dizer, lemos a Bíblia toda. E lendo esses dias sobre Jó, outra vez essa palavra me impactou o coração. Jó oferecia sacrifícios a Deus de tempo em tempo, por pensar na possibilidade de um dos seus filhos cometer um pecado contra Deus. E aquilo outra vez falou a minha alma. Na última quarta-feira, estávamos aqui, acho que foi quarta-feira, e a Kathleen brincou com o irmão Isaac. Quando nós vamos voltar para as nossas orações? Fizemos até uma brincadeira santa com relação a isso. E eu fiquei pensando nisso, ligando uma coisa a outra. Na próxima quarta-feira, se você entende que você precisa clamar por seus filhos, gostaria de convidar você para que às 19h30 até às 20 horas, nós estejamos com os joelhos dobrados, clamando por nossos filhos. E no próximo domingo faremos isso também. Não vamos fazer 7 vezes, nem 40 vezes, né, a numerologia bíblica, mas faremos pelo menos 2 ocasiões. Na próxima quarta-feira e no próximo domingo. Eu tenho dito muito para Deus, Senhor, hoje eu estava apertando a Kathleen, na hora do almoço, estava jogando, já sabe aquela indireta santa? Estava jogando umas indiretas para ela, porque eu gostaria muito que ela fosse além de onde eu estou, intelectualmente falando, profissionalmente falando, mas eu venho dizendo para Deus já há 17 anos sobre a Kathleen, antes dela ser uma mulher bem-sucedida financeiramente, intelectualmente, socialmente, eu desejo que ela seja uma serva do Deus Altíssimo, muito antes. Se eu tiver que escolher, ela será alguém totalmente pertencente à obra e à graça de Deus. E eu tenho feito isso já pelo meu filho Davi. Antes dele ser um homem de sucesso, que ele seja um homem temente a Deus. Então, se você está percebendo que por alguma razão seus filhos eles têm escapulido, nós temos essa sensação, sim ou não? Você e eu temos uma coisa a fazer, estarmos de joelho. Tem uma frase, eu não lembro se é do Desperta Débora, aquele movimento lá da igreja do pastor Jeremias Pereira, tem uma frase que é muito emblemática, pais de joelhos, filhos de pé. Se você tem percebido seus filhos se perdendo, escapulindo, eu gostaria de me unir a você para nós orarmos e clamarmos ao Deus Altíssimo. Senhor, os nossos filhos são teus, são teus, são teus. E nós estamos aqui dizendo isso outra vez para o Senhor. O pastor já falou que Deus não é surdo, nem maluco, mas Ele nos convidou a clamarmos, a orarmos. Então você está convidado, próxima quarta-feira, 19h30. Se eu não estiver aqui por questão de trabalho, vai ter algum líder da igreja aqui, para nós simplesmente dobrarmos os joelhos e orarmos. E no próximo domingo, às 8h30 da manhã, antes do nosso projeto de estudo, nós estaremos aqui também clamando pelo Senhor. Pastor, está tudo bem pelo meu filho? Faça como Jó. Ore, entregue ele na mão do Senhor, para que em nenhum momento da vida dele ele se perca do Senhor. Pastor, meu filho, minha filha, estou percebendo, está se perdendo, ou já até se perdeu. Vamos clamar ao Senhor Jesus, porque nós queremos na promessa que existe sobre nós, sobre a nossa família. Amém, irmãos? Quantos estiveram aqui hoje pela manhã? Levante uma de suas mãos. Boa parte dos irmãos. Nós iniciamos, demos o kick-off, o pontapé inicial, no nosso estudo sobre o livro Removendo Máscaras. Por isso você está vendo mais máscaras aí, espalhadas pelo tempo. Se você não teve oportunidade, se você não veio, ainda há tempo. Porque se houver necessidade, se o número for maior do que a capacidade permitida, nós vamos nos desdobrar para que toda a igreja possa estudar esse livro, Removendo Máscaras, do Hernandes Dias Lopes. Serão agora 8 encontros, porque já aconteceu o primeiro hoje,
como a fase introdutória. Que você possa desejar participar conosco desta grande empreitada e ser ricamente abençoada por Deus nesse projeto nosso. Amém? Estenda suas mãos à frente, que você tenha uma semana ricamente abençoada. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que ama e aguarda a vinda do Senhor. E que você possa dizer, Deus abençoe a sua vida. Antes de ir embora, fale com seu irmão, cumprimente verbalmente seu irmão, diga para ele boa noite, tenha uma excelente semana. E nos reencontraremos em breve aqui neste lugar.